Olá, pessoal! Estamos de volta aqui agora com um tema que realmente me deixa muito entusiasmada e preocupada e querendo o tempo todo ajudar, e a gente não para de estudar. Soube que o governo João Azevedo está discutindo ampliação de escolas integrais e a gente já tem as principais notícias de algumas escolas integrais em cidades que só tem uma escola. Então, se só tem uma escola estadual de ensino fundamental 2 com o ensino médio, então essa única escola vai ser integral. Olha só o que é que diz um dos relatos. Nós, alunos da Rede Estadual do Ensino, vimos, através dessa postagem, expressar nossa total indignação com os responsáveis pela gerência da escola Tarcílio Cruz da cidade de Itacima. Após o anúncio da Escola Cidadã Integral, fomos informados que a escola Pedro Targino seria responsável por receber os alunos do ensino regular. Posterior às datas que nos deram, fomos procurar a diretoria para saber mais sobre o que seria a respeito das transferências, das datas e possíveis matrículas. Fomos informados pelos mesmos que a escola não disponibilizaria o ensino regular. Sendo assim, perderíamos o ano letivo por simplesmente não ter disponibilidade de tempo ou vontade para estudar em Escola Cidadã Integral. A gerência do Tarcílio Cruz nos pediu, afirmando que a transferência não poderia ser dada no dia e foram apenas adiando o prazo de entrega das transferências e médias dos alunos. Afirmaram também que seria disponibilizados o ensino regular à noite, porém com um adendo apenas para maiores de 18 anos que poderiam cursar. E como ficam os demais? Após gerou-se vai e vem, onde sempre nos dão desculpas qualquer a respeito e não foram tomadas nem nada a respeito, né? Nenhuma providência. E aí eles falam que tem alunos que trabalham, alunas que são mães, por exemplo, que não podem ficar de 7 da manhã até 5 da tarde em casa. Gente, não é que eu seja contra totalmente a escola integral. Inclusive, eu já fiz vários discursos na Câmara, dizendo, quando eu vejo, por exemplo, uma escola como, vamos dizer, a CEPEDAC, lá no Valentina de Figueiredo, é uma estrutura imensa. Era uma escola que poderia ser usada como escola técnica, com alguns cursos profissionalizantes para os alunos que não queiram fazer universidade, saírem capacitados e saírem com uma profissão. Aí vai que surge a escola técnica integral, que tem as tais profissões. Mas quais são as profissões que as escolas técnicas estão oferecendo? Não são exatamente aquelas que dão, vamos dizer, autonomia para o estudante sair dali e colocar o seu próprio negócio em casa, por exemplo. Se ele for uma pessoa que sabe consertar uma moto, consertar um computador, se tiver um curso de cabeleireiro profissional, se tiver um curso de confeiteiro, se tiver alguns cursos de marcenaria, é um curso que dá autonomia profissional. A pessoa é o seu trabalho. Você não precisa ir atrás de um empreendimento para ter um emprego. E aí, existem alguns cursos, né, de comércio, de vendas, eu ainda não tenho toda essa relação, mas fazer o quê, né? O problema, gente, é que com esse programa de escola integral não é do governo estadual, é do governo federal, foi do governo Temer, com o ministro Meirelles, que lá em 2016 instituiu o ensino integral através de decreto, através de lei, um programa que foi um dos destaques da política educacional do governo federal em 2016, de Michel Temer. Foi lançado o Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, criado pelo Ministério da Educação por meio da portaria 1145/2016. Né? O programa tem o objetivo de apoiar os sistemas de ensino público dos estados e do Distrito Federal e oferecer a ampliação da jornada escolar e formação integral e integrada do estudante. Gente, o problema em que pese, vamos dizer, a boa índole, né? A boa intenção do governo Michel Temer em ter feito esse programa, visto que os índices educacionais estavam caindo dia após dia, mas a gente sabe muito bem que não é o tempo que o aluno vai passar na escola que de repente ele vai melhorar com a sua formação acadêmica. Não é isso, gente, a não ser que ele estudasse de manhã e à tarde fosse reforço escolar. Mas não é. Quando a gente começa a ver, por exemplo, aqui em João Pessoa, porque os governos estaduais que são de esquerda, como
por exemplo, a Paraíba, que é PSB, o Rio Grande do Norte, que é PT, eles se aproveitaram, é como foi a faca e o queijo para... Antigamente eram feitas mais doutrinação nas universidades, e agora a doutrinação começou mais cedo, no ensino médio, ensino fundamental 2, principalmente com a ajuda da escola integral. Eles se apropriaram da escola integral para dar, por exemplo, gente, matérias eletivas. O que são matérias eletivas? São, por exemplo, matérias que você opta ou não por aprender. Mas, por exemplo, eu tenho aqui o que foi oferecido para as eletivas do ano passado na escola da FAC. RPG, mitologia, violão, beleza, movimento hip hop, isso é de um conhecimento científico maravilhoso, né? Hóquei, cartografia, formação política, LGBTQIA, africanidades, economia familiar, teve uma também, mitologia, já falei, dança, teatro, teve uma, gente, que é marxismo tóxico. Então, assim, a gente observando esse tipo de cadeiras eletivas que é oferecido por algumas escolas integrais aqui da Paraíba, o que é que a gente tira? É que realmente, infelizmente, as escolas integrais do estado da Paraíba são criadouros de esquerdinhas, de adolescentes que vão ficar alienados e na vibe Dilma, Lula livre, Marques e tudo isso, essas coisas aí. Então, assim, vem muito dinheiro do governo federal para a escola integral, vão desviar muito dinheiro e a gente precisa dar um basta. A Escola José Lins do Rego está sendo fechada, pelo que eu escutei de ontem para hoje, infelizmente. A gente precisa, eu fui lá já, a universidade tomou conta do espaço físico da Escola José Lins do Rego, já existem 800 alunos matriculados. Por que eles disseram isso antes? Por que eles não definiram isso antes? Por que eles deixaram os alunos se matricular e agora disseram que vai acabar a escola? Tá nessa enrolada aí, a gente não sabe o que é que vai acontecer realmente de fato. As escolas, no Cristo, por exemplo, tem a Lilios, que é integral, tem a Orlando, que ainda não é integral, mas ela não suporta a quantidade de alunos que está estudando na Escola José Lins do Rego, justamente por ser escola regular e ainda não ter se transformado em escola integral. E aí é um alerta que eu deixo aos pais, é um alerta que eu deixo ao governo federal. Estou escrevendo para o governo federal e dizendo assim, em que pese a importância e a boa intenção do governo federal de que os alunos passem mais tempo na escola, tal, não vá para a rua, não caia nas drogas, tal. Mas a gente tem que ver onde é que está o perigo, se é dentro ou fora da escola, muitas vezes. Porque criar um monte de adolescentes, né, com aquela visão utópica de um país belo marxista, de um país belo socialista, ensinando esse tipo de coisa, vocês viram, né? Tanto coisa ruim que aconteceu em algumas dessas escolas. A gente está aí esperando resultados. A gente não tem, por exemplo, o IDEB nacional dessas escolas ainda. A gente não tem resultados assim, palpáveis. O PISA foi um horror, né? A gente saiu em penúltimo lugar e a gente não tem nada para nos agarrar. Que Deus abençoe, que a gente consiga reverter esse quadro e incentivar, influenciar de alguma forma. Um abraço.